bem com vocês? Oi pessoal, tudo bom? Então, nós vamos gravar esse vídeo hoje para contar para vocês um pouquinho da nossa experiência de um mês aqui em João Pessoa. Completou um mês que nós estamos aqui no dia 4 de outubro agora de 2021. E desde então a gente está para vir gravar esse vídeo para vocês, contar um pouquinho dessa experiência, né, que a gente já viveu até aqui. A gente não conseguiu gravar esse vídeo antes porque nós estamos empreendendo aqui e aí com isso acabou que ficou muito corrido, não conseguimos vir antes. Inclusive vamos deixar o Instagram da empresa aqui para vocês, quem puder, aqui na descrição do vídeo, quem puder ir lá e seguir pra gente vai ajudar demais. Então vamos lá ao vídeo. Então pessoal, o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre os bairros. O primeiro bairro que nós ficamos foi no Bessa. Nós alugamos um flat por um mês para que nós pudéssemos observar os bairros bons para morar. A gente que é de BH, a gente morava no bairro Castelo, era um bairro bem posicionado, estrategicamente para ir para o centro, recreativo. Então a gente estava querendo assim, ter um pouco de recreação também, e a gente queria morar próximo à praia, já que a gente não conhecia, a gente não conhece direito a cidade, a gente ficava com certo receio de morar mais distante, e não saber como que é o trânsito, a gente ainda não tem total certeza como que é a distância entre um ponto e outro. Então nós escolhemos o Bessa, que é um bairro muito bem falado, e no Bessa mesmo nós já começamos a procurar alguns imóveis porque nós identificamos de cara com o bairro. Até porque mineiro e praia, não pode ver uma praia que já está querendo ir, então a gente queria ficar perto da praia também. Sim. Aí, tanto que nós acabamos por alugar num bairro próximo ao Bessa, o Jardim Oceania, que na verdade antigamente diziam que fazia parte do Bessa também. Isso. Eram três bairros, que era um bairro só, que era o Bessa, que parece que foi dividido, aí ficou Bessa, Jardim Oceania e atrás o Aeroclube. Sim. A gente conhece mais os bairros aqui turísticos mesmo, A gente ainda não foi a fundo, e o que a gente tem a dizer hoje, aliás, por causa do pouco tempo, é sobre só esses bairros mais turísticos mesmo, Nós gostamos bastante do Bessa, falando sobre Manaíra, a gente também conheceu o bairro Manaíra, que é bem ao lado do Bessa, o Jardim Oceania, é um bairro mais agitado, nós gostamos muito de lá também. Nós até olhamos apartamentos lá também. Lá o preço é um pouco mais caro do que no Bessa, Olhamos também no Cabo Branco, só que o custo lá é um pouco maior ainda, Olhamos no Tambaú, que também o custo é um pouco maior, O Tambaú é do lado do Manaíra, do lado direito, do lado esquerdo é o Jardim Oceania, e acabou que nós ficamos no Jardim Oceania. Tem alguns bairros que não são à beira-mar, que também são muito bons, A gente vem conversando com o povo daqui, e o povo elogia bastante o bairro Bancários. A gente até conheceu o bairro, a gente não conheceu tudo do bairro, porque ele é um bairro grande, relativamente grande, mas a gente já foi em alguns locais, inclusive em comércios, no Bancários, e assim, para quem está procurando um bairro que não é ao lado da praia, mas que é um bairro excelente, o Bancários de fato é uma ótima opção. A gente vê vários vídeos, que indicam mesmo Bessa e Bancários, e de fato a gente comprovou que são mesmo bairros muito bons, E eu acho assim que até o custo entre eles não é tão diferente, entre o Bessa e o Bancários. Existe uma diferença, claro, porque o Bessa está mais próximo da praia, mas não é uma diferença assim absurda. Entre os bairros mais turísticos, aí sim essa diferença sobe mais. Sim, pelo menos pelo mesmo valor você consegue uma área um pouco maior no Bancários do que no Bessa. Isso. Só que em compensação o Bessa tem a proximidade da praia. Isso, aí você vai escolher o que é melhor para você, para seu família. O Bancários não é tão distante da praia não. Isso. Tem que ir de carro, não dá para ir a pé. Mas é próximo de Manaíra Sim, é próximo. Se a pessoa gosta de andar de bicicleta, dá para ir tranquilamente. Sim. O segundo ponto que a gente quer falar
é sobre as praças aqui em João Pessoa, que foi uma coisa que chamou bastante atenção pra gente. Por quê? Aqui tem muita praça. Eu achei bem diferente de Belo Horizonte, porque além de ter bastante praças, eu achei as praças também mais bem cuidadas que as praças que a gente via em Belo Horizonte. As praças têm muita área verde, né, o que faz jus à fama, né, de João Pessoa como uma cidade verde. Se não me engano, acho que é a segunda mais verde do mundo, né? E de fato, as praças são bem arborizadas, são bem cuidadas. A maioria delas tem quadras para a prática de esportes, tem brinquedos para as crianças poderem utilizar. Então, as praças são um ponto assim ótimo que a gente achou aqui, né? E inclusive isso nos leva ao terceiro ponto, que nos chamou a atenção de João Pessoa também, que como João Pessoa é uma cidade convidativa à prática de atividade física, né? Não só por ser uma cidade de orla, de praia, mas é uma cidade que estimula bastante essa prática das atividades físicas, não só pelas praças, que como a gente disse, tem bastante quadras e espaços para praticar outros tipos de atividade, né? Skate, bicicleta, enfim. Mas a cidade também conta com vários pontos de ciclovia, né, que levam de fato você de um lugar ao outro, né? Não em alguns lugares a gente vê ciclovia que não leva nada a lugar nenhum, e aqui não é assim. Realmente, de fato, elas fazem sentido. Algumas vias também são interditadas de 5 às 8 da manhã para a prática de atividade física, e juntando a isso tudo, tem o clima também da cidade, que é um clima muito bom, porque apesar de ser calor, aqui tem um venta bastante. Então é agradável, né? Assim, não é tão sofrido a prática da atividade física, né? Sim. As 2 vezes que nós fomos no Busto, estava tendo campeonato de vôlei, né? Então dá para ver que a prefeitura também estimula bastante, né, a prática da atividade física. Sim, exatamente. Um outro ponto que a gente quer comentar, que foi uma pergunta que algumas pessoas fizeram pra gente, foi como estão os cachorros, né? Os nossos cachorrinhos aqui em João Pessoa, o Toby e o Milu. Então, o Toby e o Milu estão igual eu e o Diego, né? Eles estão amando João Pessoa também. A gente sai para passear com eles, como aqui o apartamento que a gente mora não tem área externa, né? A gente sai para passear com eles 2 vezes por dia, de manhã e à noite, né? Para poder fazer cocô, xixi na rua. E eles estão adorando, apesar de ficarem ainda com um pouquinho de medo do mar. É um pouco engraçado quando a gente vai à praia, eles têm morro de medo, assim, de chegar pertinho do mar, mas eles estão gostando bastante. Bom, outro ponto relevante, né, principalmente para quem vai vir trabalhar, né, em relação ao trânsito, né? Nós não pegamos muito o horário de pico, né? E quando nós pegamos foi do Bessa no máximo ao Cabo Branco. Então a gente não sabe ali o horário de pico para ir para o centro, tanto para ir quanto para voltar à tarde. Então a gente não tem uma noção real, mas já pegamos congestionamentos aqui, né? Tem 2 avenidas principais que ligam Bessa, Cabedelo até lá ao final de Cabo Branco, e a gente observou que não se compara ao trânsito de Belo Horizonte, e coincidentemente também desses congestionamentos que nós pegamos, 2 vezes era por causa de um protesto que estava tendo em relação à morte de um motoqueiro que sofreu um acidente, que o motorista do carro, que estava a 160 km por hora, numa via de 60, se não me engano, 50, acabou fugindo, não prestou socorro e até hoje está foragido. E aí teve esse protesto, né, dos motoboys, e a gente acredita que por isso a gente acabou pegando esse engarrafamento mais intenso. Mas, como o Diego disse, nada que se compare aos engarrafamentos que a gente pegava em Belo Horizonte, né? A gente tem sentido que o trânsito, de fato, é melhor. Não que não exista engarrafamentos aqui, existem sim, mas a gente fica menos tempo no trânsito aqui. Teve também 2 engarrafamentos que pegamos ali na BR, quando a gente estava indo para Cabedelo, né? Parece que estava tendo uma reforma no lado da Marginal, mas não dava para ver direito. E era coisa de 2 km no máximo ali, 10 minutos a gente já passava.
Isso, então assim, como nós estamos falando para vocês, foram coisas pontuais, né? Não era um engarrafamento por questões de fluxo intenso, muitos carros, não, era por motivos pontuais. Mas como nós ressaltamos também, a gente trabalha em casa, a gente trabalha em home office, a gente não pega esse fluxo de trânsito de todos os dias, então a gente não pode afirmar para todo mundo que olha, que não tem trânsito de jeito nenhum, porque a gente não vivenciou isso também. Uma dica para quem quer vir morar aqui, né, e tem alguma previsão de algum lugar que vá trabalhar, ou então por curiosidade mesmo, tem como fazer a simulação no próprio Google Maps. A pessoa entra lá no site ou no aplicativo e ela coloca o bairro, por exemplo, Bessa, escolhe lá e alfineta alguma outra localidade. E daí ela pode simular lá o horário de acordo com o que ela quiser, entendeu? Então ela pode colocar 18 horas ou então 7 horas da manhã. E o Google ele faz esse levantamento aí de cálculos de dias anteriores e dá uma média de qual a probabilidade de tempo que ela vai gastar. Lá em Belo Horizonte eu fazia muito isso e era quase assim, certo. É só quando tinha um acidente bem grave mesmo que alterava esse tempo médio que eles dão. Sim. O outro ponto que a gente quer falar também eu quero falar principalmente em relação à pele e ao cabelo aqui. Gente, assim, foi surreal o tanto que minha pele e meu cabelo mudaram quando a gente chegou aqui. Então, assim, a dica é você se preparar antes de vir, sei lá, fazer uma consulta com um dermatologista, tentar se precaver antes, porque desde que a gente chegou aqui, o meu cabelo ficou com muito frizz, muito ressecado. Tô tentando fazer cronograma capilar, várias coisas, umectação, tudo que vocês imaginar eu tô tentando, mas tá sendo bem difícil conseguir tratar isso. Então uma dica vá antes ao dermatologista antes de mudar para João Pessoa. Um outro assunto importante também que eu observei quando eu fui é o Detran. Lá no Detran eu observei muitas pessoas de outro estado querendo fazer a transferência do prontuário e também a alteração de dados. Eu tive que fazer a transferência porque a minha CNH estava vencendo, não tive tempo de alterar em BH e acabei pedindo também a alteração do prontuário para cá. O Detran aqui, ele não tem muita diferença de Minas Gerais, o único fator que eu observei é que o Detran daqui parece não ser vinculado à Polícia Civil, ao contrário lá do de Minas Gerais. Mas assim, tem demora, teve um dia que estava com o sistema fora do ar, às vezes tem uma desorganização ou outra ali normal, mas consegui fazer tudo em uma semana. Depois tive que fazer os exames médicos e psicológicos, mas deu tudo certo e não teve nenhum problema. E um outro ponto ainda dessa parte de processos, dessas coisas, em relação a quem é microempreendedor individual, o MEI. Eu sou microempreendedor individual e eu fiz a minha transferência para João Pessoa, foi muito simples, dentro do próprio site do portal, do empreendedor individual, do MEI. Você entra, solicita não, você mesmo faz a sua alteração de endereço, é muito rápido, é muito simples de fazer. E o procedimento para poder fazer emissão de nota junto à Prefeitura de João Pessoa, eu também achei muito simples. Eu consegui fazer sem até orientação de contador, fuçando mesmo o site da Prefeitura. Eles te dão a opção de primeiro acesso, você faz um cadastro, é uma coisa simples e fácil também de resolver, então eu achei bem tranquilo em relação a essa questão do MEI. Um outro ponto, gente, é em relação aos supermercados daqui. Aqui tem muitas redes inclusive que tinham também em Belo Horizonte, como o Extra e o Carrefour, e do Extra também tem o Pão de Açúcar, que é da mesma rede, e tem alguns outros supermercados grandes, como o do Dia, o Bem Mais, quem mais? O Atacado, de Atacado, que é o Açaí, E aí, como que a gente tem feito? Aqui a gente tem feito compra mensal num atacadão, que é esse Açaí, porque a gente percebe que lá, de fato, tem um preço melhor. E as coisinhas que vão acabando, coisas de dia a dia, a gente tem comprado nesses supermercados como o Bem Mais ou o do Dia, São mais próximos aqui de onde a gente está morando. Então, coisinhas do dia a dia a gente compra lá, e compra de mês a gente tem feito no Açaí.
Eu tenho sentido uma diferença em vários itens em relação aos preços de Belo Horizonte para cá. Eu não sei hoje como estão os preços em Belo Horizonte, porque as coisas subiram muito, assim, de um mês para cá, né? Porque o tempo que a gente está aqui, a gente percebe que sim, há um aumento. Desde que a gente chegou até hoje, aqui, a gente já percebe esse aumento também. Então, eu imagino que em Belo Horizonte não é diferente. Mas eu sinto que aqui os preços são sim melhores. Em relação a, por exemplo, o preço da gasolina, a gente até anotou. Aqui a gente encontra gasolina entre 6,07 a 6,29 e quando a gente saiu de Belo Horizonte estava mais ou menos beirando R$6. Então eu acredito que lá com certeza também aumentou. Percebo que há essa diferença de preço, sim. Muita gente fala sobre essa diferença de preço de João Pessoa para outras localidades. A gente pode falar da nossa experiência, tá, gente? Então, mas a gente teve que abrir mão de algumas marcas. Sim, sim. Né? O custo de vida aqui ele é um pouco mais baixo se você também, né, abrir mão de certos confortos. Exatamente. Né? Tem marcas que nós consumíamos lá em Belo Horizonte que nós não consumimos aqui por dois motivos. Uma que ela já era uma marca cara mesma, e outra que às vezes era fabricado só lá no Sudeste e aqui é mais cara ainda. Sim. Então, a pessoa que vem do Sul ou do Sudeste achando que vai consumir a mesma marca aqui por um preço mais barato, aí tem que rever sobre isso, porque na verdade acaba sendo até mais caro, né? O pão de queijo que nós comprávamos por R$19 em Belo Horizonte, aqui é R$24, R$25, tem supermercados que é R$30. Esse a gente não teve como abrir mão, né? Porque pão de queijo de Minas Gerais é pão de queijo de Minas Gerais, né, gente? Então é isso, assim, vocês vão ter que avaliar se realmente compensa ou não, o que vale a pena comprar de marca local e o que vale a pena vocês comprarem de marcas que vêm de outros lugares, como é o nosso caso com o pão de queijo, por exemplo, que é uma coisa que a gente não abriu mão, porém várias outras coisas sim a gente abriu mão. A gente está procurando entender quais são as melhores marcas locais, não as melhores, mas as boas marcas locais, né? Para comprar arroz, para comprar cuscuz, que agora eu tô viciada em cuscuz, para comprar feijão, enfim, esses outros itens a gente tem procurado marcas que são mais regionais, porque com certeza elas têm preços melhores, sim. Sim, em relação à cerveja, né, eu não notei assim uma diferença grande em relação a Belo Horizonte, né, principalmente as cervejas da Ambev, para mim os mesmos valores do que eram lá em Belo Horizonte, né? Às vezes aparecem algumas promoções boas, né? Mas o preço de mercado, em média, todo supermercado que nós vimos o mesmo preço e é quase igual aos preços lá de Belo Horizonte. Sim, a gente fica atento às promoções, né? Porque nos supermercados, principalmente nos que a gente frequenta em dia a dia, né? Que é o Bem Mais e o do dia, a gente sempre fica de olho nas promoções, né? Porque eles costumam ter grandes promoções de alguns itens específicos e a gente aproveita. Se o que está faltando em casa está na promoção, a gente aproveita, porque aí nisso a gente consegue economizar, né? Tem um outro ponto também em relação a restaurantes, né? Em relação a restaurantes, a gente notou sim uma diferença significativa, né? Tem restaurantes bons aqui que não são tão caros, iguais assim, na qualidade, igual quando a gente ia em Belo Horizonte, né? Tem muito lugar aqui que vende pizza muito barato e gostoso, hambúrguer, e muitos pontos mesmo, e pelo que a gente vem notando, tá abrindo cada vez mais, né? Sim, exatamente. E a gente tem que ficar até atento, né? Porque se a gente for em tudo, a gente vai à falência, porque tem muitas opções com preços bem justos e tudo com cara de ser muito gostoso. Então a gente, assim, a princípio a gente não visitou muitos lugares, a gente foi acho que em 3 restaurantes, eu acho, se não me engano. E 3 a 5 restaurantes, talvez. Mas tudo que a gente... Aliás, teve um só que a gente não gostou, mas assim, a grande maioria a gente gostou bastante, tanto da qualidade como também do preço. Gente, e a dica final que a gente quer deixar pra vocês, eu acho que é a dica mais valiosa, é a dica de ouro que a gente vai falar,
que é a respeito dos aluguéis. Para quem está se planejando vir para cá, avalia bem a época do ano que vem. Por quê? A gente teve mais dificuldade de encontrar apartamento. Nós chegamos aqui bem no início da alta temporada, que foi setembro, outubro, né? Inclusive, um corretor falou pra gente que nessa época do ano, alguns proprietários optam em não fazer contratos anuais. Isso. Eles preferem fazer contratos de temporada, né? Aluguel de temporada, porque eles acabam ganhando muito mais, né? E aí a gente teve essa dificuldade em achar um apartamento para alugar, principalmente porque, como nós vendemos tudo lá em Belo Horizonte, né, não trouxemos quase nada para cá, a gente precisava que fosse um apartamento mobiliado, então a gente encontrou ainda mais dificuldade por isso, né? Então a dica se você está vindo de mudança para cá, está planejando a sua mudança para João Pessoa, se programe, dê preferência, se for possível, para uma época que não seja de alta temporada, seja melhor na época de baixa temporada, que eu acredito que muito provavelmente você vai encontrar sim valores melhores e provavelmente mais opções de imóveis disponíveis também. Sim, mas enfatizando que essa alteração de valor é mais para mobiliário, né? Que muitas pessoas vêm na alta temporada e alugam o mobiliado, né? A pessoa, não faz sentido a pessoa passar as férias aqui num imóvel que não está mobiliado. Então, às vezes a gente ainda não chegou a notar a relação de valor de um imóvel não mobiliado, né? Mas quando a gente pesquisou, a gente viu que de fato tinha alguns apartamentos que a diferença era muito grande só pelo fato dele ser mobiliado, né? Então, às vezes compensa, né, ou trazer, dependendo da quantidade que você tiver, ou então vender tudo aí e se organizar e ir comprando as coisas aqui e fica um mês, né, fora e depois vem já com tudo instalado. Então é isso, pessoal. A gente quis gravar esse vídeo contando um pouquinho da nossa experiência aqui em um mês, pequena experiência, né, de um mês aqui em João Pessoa. No mais, a gente está gostando demais, a cidade é ótima, o clima é muito bom, as pessoas são super acolhedoras, assim, acho que todas as pessoas que a gente conversou e a gente fala que veio de fora, né, as pessoas tratam a gente com muito carinho, acolhem a gente super bem, enfim, a gente está apaixonado, João Pessoa realmente é tudo isso. Então é isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder todo mundo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Não deixem de seguir, não deixem de curtir o nosso vídeo, o nosso Instagram. E é isso. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.